lá na FitRev. Irmãos, muito feliz com o momento de confissão, porque o nosso texto vai tratar de um assunto muito próximo a esse. Nosso texto de hoje é em 1 João, versos 2. 1 João, capítulo 2, versos 7 a 11. Então, irmãos, a primeira carta de João, ela foi escrita num contexto de perseguição, um contexto de que, muito provavelmente, o imperador Domiciano reinava no Império Romano e havia grande perseguição aos cristãos naquela região que João escreveu, que foi na Ásia Menor. Vamos ler, então, versos 7 a 11 do capítulo 2. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã especial de véspera de Natal para ouvir a tua palavra. Senhor, pedimos a ti, envia-nos o teu Espírito Santo, Pai, que, ó Deus, tenhamos o entendimento da tua Escritura. Aplica a tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no feriado do dia 12 de outubro, agora 2 meses atrás, minha família e eu viajamos para o Rio de Janeiro. Foram bons momentos de descanso, né? Nós fomos a alguns museus, nós fomos na praia. Porém, no sábado, nós iríamos voltar no domingo. No sábado, começou a chover torrencialmente. E nós já tínhamos feito tudo o que nós tínhamos para fazer no Rio de Janeiro. Então, era aproximadamente 15 horas, e nós, então, resolvemos perguntar na recepção do hotel o que fazer, naquele momento que não tinha nada para fazer. E eles recomendaram ir ao shopping da Barra da Tijuca, chama Barra Shopping. Então, nós pegamos o Uber e fomos até lá. O shopping estava lotado, dia de chuva, completamente lotado o shopping. E nós passeamos naquele shopping, andamos, mas assim, não tinha nada de diferente no shopping. Da mesma forma que a gente vai ali no BH Shopping, ou vai nos outros shoppings de Belo Horizonte, é a mesma coisa nesse shopping. Porém, naquele shopping nós perguntamos sobre uma passarela que tinha aos fundos. E o segurança nos falou que essa passarela dava num outro shopping que fica conectado a esse shopping. E o segurança falou, mas olha, lá é shopping de rico. Tá bom. Nós atravessamos a passarela e fomos até lá no shopping, nesse shopping de rico. Irmãos, eu fiquei impressionado, mas muito impressionado. Não pela arquitetura do shopping, não pelo ambiente do shopping, mas por causa das lojas. Irmãos, essas lojas que a gente vê nos filmes, que a gente vê, essas grifes internacionais, estavam todos nesse shopping. E, meus irmãos, o preço acompanhava a raridade. Os sapatos expostos eram na faixa de R$8.000. Os cintos expostos eram na faixa de R$12.000. As calças, entre R$20 e R$30.000.
Um vestido, R$ 50.000. Chegou ao ápice de uma bolsa pequena custar R$ 70.000. Irmãos, e tinham pessoas saindo das lojas com sacolas. Eu fiquei impressionado com isso. Mas, meus irmãos, assim que eu vi aquela cena das pessoas saindo com as sacolas de compra, eu pensei: como distinguir o verdadeiro do falso? Como nós podemos distinguir uma roupa de R$ 70.000 de uma roupa qualquer? É interessante porque minha mãe, quando a gente passou numa determinada loja que tinha um vestido desses de R$ 30.000, falou assim: olha, eu acho que eu vi um vestido igualzinho esse por R$ 300 lá em Belo Horizonte. Aí veio de novo a pergunta: como eu consigo diferenciar o verdadeiro do falso? Minha mãe é uma pessoa entendida em roupas. Ela disse que não conseguiria distinguir o verdadeiro do falso vendo assim uma pessoa vestida na rua. Ela confessou que só conseguiria distinguir o verdadeiro do falso vendo a etiqueta. Mas eu pensei, e se falsificasse a etiqueta? Como distinguir o verdadeiro do falso? Talvez seja impossível com roupas. Mas, meus irmãos, nesse trecho que nós lemos da primeira carta de João, João diz que distinguir o verdadeiro cristão do falso é muito mais simples que distinguir roupas verdadeiras e falsas. No sermão de hoje, nós veremos que se você é um verdadeiro cristão, você segue o mandamento novo, que também é antigo. Você ama o seu irmão. Mas se você não ama seu irmão, você é um falso crente. Então, irmãos, nessa perícope que nós temos aqui, nós temos esses primeiros 2 versos que formam uma ideia clara. Se você é um verdadeiro crente, você segue o antigo mandamento, que também é novo. Irmãos, a primeira carta de João é um livro que contém muitos temas. Porém, o principal tema são os testes de autenticidade da fé. Ou seja, como eu consigo distinguir um cristão verdadeiro de um cristão falso? Esse é, sem dúvida, um dos principais temas de João e é o tema aqui da nossa perícope. E algumas palavras são muito enfáticas aqui nos nossos versos. A gente pode ver que nos versos 7 e 8, a palavra mandamento se repete 4 vezes. Mandamento quer dizer uma ordem de Deus. Isso é claro para nós, não precisa de explicação. Porém, é dito que o mandamento é novo e antigo. Como assim uma coisa pode ser nova e antiga ao mesmo tempo? Bom, no grego nós temos 2 palavras para novo. Nós temos a palavra neos, que quer dizer novo ou recente, ou muito jovem, ou seja, uma coisa nova em natureza. Não existia em nenhum outro momento e agora existe. Esse é o neos. E nós temos o novo kainos, que também é traduzido como novo. Mas esse kainos não é um novo em natureza, ele é um novo recriado, ele é um novo refeito, ele é um novo regenerado. Essa é a diferença do novo mandamento e o antigo mandamento. Por exemplo, a palavra carro dá para nós entendermos o que João quer dizer aqui. Por exemplo, na época de João, existiam carros. Como eram os carros da época de João? Eles tinham 2 rodas, um cavalo puxava e o oficial do exército ficava em cima. Esses eram os carros da época de João. Desde a época de João existiam carros. Há mais ou menos 200 anos atrás,
tinham as charretes, que eram os meios mais comuns de locomoção, ou as carruagens, para quem era rico. Então, havia aquele carro e 2, 1 ou 3 cavalos puxavam esse carro. Há mais ou menos uns 100 anos atrás, foi inventado um motor, o carro motorizado. Então, a partir desse momento, os carros tinham uma propulsão própria pelo motor. Isso há mais ou menos 100 anos atrás. O que é o carro hoje? Olha só, nós temos carros movidos a gasolina, nós temos carros movidos a álcool, nós temos carros movidos a gás, nós temos carros movidos a eletricidade, nós temos carros que misturam as duas coisas, eletricidade e gasolina, nós temos até carros movidos a hidrogênio hoje em dia. E os tipos de carro? Mas são diversos tipos de carro. Então, meus irmãos, o carro é uma ideia que está aí há muitos anos, está aí há muito tempo. Porém, hoje em dia ela está recriada, ela está com uma nova cara, que são os carros modernos. Assim é o mandamento de Deus. O mandamento de Deus, ele é antigo, ele é muito antigo. Porém, agora ele está recriado, refeito. Irmãos, o mandamento de Deus existe desde a criação. Quando Deus ordenou a Adão que governasse a sua criação, ele governou que ele assim o fizesse conforme a sua imagem e semelhança. É exatamente isso que a gente vê no relato da criação. Adão deveria espelhar o amor entre as pessoas da Trindade, deveria espelhar esse amor que criou todas as coisas e deu existência a todas as coisas, que governa todas as coisas com amor. Assim deveria ser feito com Adão. Adão tinha todas aquelas coisas à disposição para que governasse com amor, assim como o seu casamento. O casamento era para ser governado conforme o amor. Esse é o mandamento de Deus. Já existe desde sempre, desde a sua criação, desde a eternidade entre as pessoas da Trindade. Porém, irmãos, o homem escolheu não o amor, mas a inimizade. O homem escolheu rejeitar o mandamento de Deus. Quando o homem pegou aquele fruto e desobedeceu à ordem de Deus, então ele passou a escolher a inimizade, não o amor. Assim, a criação está contra o homem. A gente sua muito para conseguir as coisas, é a maldição do trabalho. A gente fica doente. Hoje eu esqueci os óculos, está difícil aqui. Mas por que isso? Exatamente os efeitos do pecado. Olha só a doença. A doença é efeito do pecado, irmãos. A vida é eterna. Tudo está quebrado. Por quê? Porque o homem não segue mais o mandamento do amor, mas segue o mandamento da inimizade, o mandamento da guerra contra Deus. O mandamento existe, irmãos. Ele existe desde o Éden. Meus irmãos, o mandamento existe hoje. Está tudo aqui. A criação está toda aqui. A natureza, os céus, a terra, dia e noite, tudo está conforme Deus criou. Mas está tudo quebrado. As coisas estão todas quebradas. Mas o mandamento do amor ainda existe. Ele está desde o início. Porém, o homem é rebelde para com ele. Irmãos, então nós temos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos então a redenção dessas coisas. O mandamento antigo se torna novo. O mandamento antigo, aquele que nossos pais desobedeceram no Éden, ele se torna o nosso novo mandamento. O mandamento antigo, aquele que era para nós seguirmos desde o início, ele é regenerado, ele é refeito, ele é recolocado para nós como novo. Irmãos, esse é o antigo mandamento novo. Ele existe desde o princípio.
Ele existe desde sempre. E agora que nós fomos regenerados através da conversão, é que ele é o nosso mandamento. Por isso, ele é novo, apesar de ser antigo. Irmãos, se você é um verdadeiro cristão, você segue o antigo mandamento, que é novo. Nós não seguimos o mandamento de Deus, irmãos. Nós não seguíamos o mandamento do Senhor. Pelo contrário, nós éramos rebeldes ao mandamento de Deus. Assim como nosso primeiro pai foi rebelde para com o mandamento de Deus. Irmãos, nós seguimos o contrário do mandamento de Deus. Como diz João em sua carta, nós seguimos o mandamento do mundo. Irmãos, nós éramos dominados pelo pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós seguimos, irmãos, o mandamento do mundo. Nós seguimos o mandamento do diabo. Nós éramos escravos do pecado e do diabo. Nós fazíamos, irmãos, todas as obras da carne. Vejam em Gálatas 5. Quais eram as nossas obras? Diz assim, Gálatas 5, capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Continuando, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Irmãos, esse era o nosso mandamento. Esse era o mandamento que nós seguimos antes do mandamento de Deus ser o nosso mandamento. Porém, Deus interveio na sua situação. Deus interveio na minha situação. Nós não seguimos mais essas coisas. Nós não seguimos mais as obras de Satanás. Mas nós agora temos um novo mandamento, que é muito antigo, que existe desde sempre. E nós seguimos esse mandamento. Irmãos, o antigo mandamento é nosso agora. Irmãos, devemos estar longe da carne. Você deve estar longe dessas coisas. Você deve estar longe de idolatria, deve estar longe de prostituição, deve estar longe de lascívia. Você deve estar longe das impurezas sexuais. Você deve estar longe de feitiçarias, das inimizades. Você deve estar longe das brigas, das intrigas, das porfias. Você deve estar longe dos ciúmes, da ira, das discórdias. Você deve estar longe dessas coisas, irmãos. Porque esse não é mais o seu mandamento. O seu mandamento agora é o mandamento antigo de Deus. Esse é o seu novo mandamento. Portanto, meu irmão, se você é um verdadeiro crente, você segue o antigo mandamento de Deus, que também é novo. E, irmãos, nós claramente vemos uma outra divisão aqui no nosso texto, dos versos 9 a 11. E nós vemos que, se você é um verdadeiro crente, você ama seu irmão. E se você não é um verdadeiro crente, se você é um falso crente, você odeia seu irmão. Irmãos, aqui está o teste da fé propriamente dito. Esse é o teste final para saber se é verdadeiro ou se é falso um cristão. E é interessante, como o pastor bem mencionou na liturgia,
que João distingue essas categorias como luz e trevas, como verdade e mentira. João é extremamente visual nas coisas. Crianças, vocês já brincaram de esconde-esconde no escuro? Já, não já? Vocês já foram na piscina e tamparam os olhos assim e ficaram caçando as pessoas? Essa brincadeira? Pois é. Qual que é a dificuldade dessa brincadeira? Exatamente, estar com olhos vendados, não é? Quando a gente está com o olho vendado, a gente não enxerga nada. Não tem luz. Exatamente essa é a dificuldade da brincadeira. Irmãos, trevas são assim. São a escuridão total. São estar com olhos vendados. É o famoso tiro no escuro. Não se sabe onde vai, nem para. Né? Não se sabe onde vai acertar. Agora, crianças, imaginem ficar o tempo inteiro com os olhos vendados. Imaginem ficar brincando o tempo inteiro sem luz. O dia inteiro, todos os meses, todos os anos da sua vida. Assim são os que não creem em Jesus. Os que não creem em Jesus são assim, eles estão na escuridão. Eles não enxergam as coisas. Os que não creem em Cristo estão em trevas eternas. Eles não enxergam, eles não se guiam, eles são como cegos, sem nenhuma ajuda nesse mundo. Irmãos, e no contexto de João, nós temos que lembrar que ainda os cristãos estavam sofrendo forte perseguição romana. Irmãos, perseguição por ser crente é uma coisa dura. É uma coisa dura. Aqueles irmãos nossos estavam sofrendo perseguições de morte. Estavam sofrendo perseguições de privações. Estavam sofrendo perseguição financeira. Pessoas não compravam, não davam serviço a eles, porque eles eram cristãos. O grau de perseguição que aquelas pessoas da região de João estavam sofrendo naqueles dias era impressionante. Era muito dura a perseguição. E se não bastasse a perseguição do lado de fora, se não bastasse essa perseguição política do Império Romano, ainda tinham perseguições ou dissensões ou obras do diabo dentro da igreja, que eram os gnósticos, que era o gnosticismo. Irmãos, o gnosticismo surgiu já na época de João, já na época dos apóstolos. E o que pregava o gnosticismo? Ele fazia uma radical separação entre corpo e alma. Corpo e alma eram duas coisas muito distintas. E os gnósticos diziam que o corpo, ele não importa. O corpo não interessa. A alma, sim. A alma é o que você deve nutrir, não o corpo. Irmãos, essas pessoas eram as pecadoras das mais terríveis. Por quê? Porque não importa o que você fizesse com o seu corpo. Não importa se você praticasse orgias, se você fosse comilão, se você fosse toda essa lista que nós lemos em Gálatas. Por quê? Porque o seu corpo não importa. Porque não importa o que você faz com o seu corpo. Por quê? Porque ele vai para debaixo da terra e nunca mais você vai vê-lo. Isso pregava o gnosticismo. Irmãos, e a coisa mais terrível que foi derivada do gnosticismo é exatamente a falta de amor, a falta de ajuda. Por quê? No contexto de perseguição romana, aquelas pessoas estavam sofrendo privações financeiras. Elas não tinham dinheiro para comer, algumas.
Elas não tinham onde trabalhar. Por quê? Porque era proibido que elas trabalhassem, porque elas não se curvavam ao imperador. Elas eram perseguidas por sua fé, e essa perseguição fazia com que elas passassem necessidade, com que elas passassem fome, com que elas não tivessem o que vestir nem onde morar. Muitos cristãos da época que João escreveu a carta estavam passando muita necessidade. E o que os gnósticos faziam? Nada. Por quê? Ah, não, meu irmão. Seu corpo vai ficar aí. Você pode passar fome e morrer de fome, mas o que importa é a sua alma. Irmãos, o que é isso, irmãos? Os gnósticos não ajudavam os pobres. E o que João está falando aqui acerca de ódio, ou seja, o falso cristão odeia o seu irmão, é exatamente isso. O ódio é igual à falta de cuidado. O ódio é igual à falta de amor. O ódio é igual à falta do verdadeiro conhecimento de Deus. Irmãos, Deus é amor. Deus cuida de tudo. Deus sustenta tudo. Os gnósticos não conheciam a Deus. Eles não tinham verdadeiro conhecimento de Deus. Eles estavam nas trevas, não estavam na luz. Eles não conheciam a Deus. Eles eram falsos crentes, porque eles odiavam aos seus irmãos. Por quê? Porque eles não cuidavam dos seus irmãos. Porque eles não se preocupavam com a materialidade da vida. Eles não se preocupavam em saciar a fome. Eles não se preocupavam em tratar os doentes, em cuidar dos órfãos e das viúvas. Essas pessoas não são irmãos. Eles são falsos crentes. E, meu irmão, o verdadeiro crente, ele ama porque ele foi amado primeiro. Primeiro Deus nos amou, para então nós amarmos as pessoas. Sobre o amor de Deus, qual é a maior demonstração de amor que você já viu? Por exemplo, para os casados, ou então para os que pensam em se casar. Quando o noivo vai pedir a noiva em casamento, qual que é a preocupação? Em fazer uma coisa especial, em fazer uma coisa diferente, em mostrar para ela que ele o ama mais do que todos os outros homens. Essa é a intenção quando vai se pedir um casamento. Um dia eu chego lá. Irmãos, o pedido de casamento é assim. O noivo, ele tem que provar que ama a noiva mais do que todas as mulheres. Por isso ele faz coisa especial, por isso ele faz um jantar. Os seus irmãos entrarem no YouTube e vão ver coisas assim, as mais malucas, né? Tem homens que realmente levam a sério essa questão de pedido de casamento, né? De demonstrar o amor ao extremo. Mas, meu irmão, sabe qual seria o pedido de casamento perfeito? Se o noivo desse um jeito de morrer no lugar da noiva, estando a noiva prestes a ser morta. Essa seria a maior demonstração de amor de todo o tempo. E, meus irmãos, saiba que se você está aqui nesta manhã, você é beneficiário disso. Cristo morreu em seu lugar. Cristo demonstrou o maior amor de todos por você. Cristo é o seu noivo. Cristo é o noivo da igreja. Assim, meus irmãos, Cristo amou você primeiro. Por isso, porque Cristo amou você primeiro e demonstrou
da melhor forma, da maior forma da história, o amor por você. Você deve amar o seu irmão. Você não deve odiar. Irmãos, o mandamento de amar existe desde o princípio, como nós vimos. O homem deveria governar a criação com amor, com o mandamento do amor, espelhando a imagem e semelhança de Deus, que é um Deus de amor. Nós rejeitamos esse mandamento. Nós rejeitamos esse mandamento. E, meus irmãos, Deus nos resgata. Deus faz com que nós sejamos regenerados. Faz com que o antigo mandamento do amor seja novo para nós. Como saber se você é um verdadeiro crente? Irmão, se você ama o seu irmão, você é salvo. Mas se você odeia, você está perdido. Irmão, você odeia as pessoas aqui? Você tem ranço de alguém aqui? Você não gosta de alguém aqui? Você está preocupado com o irmão que está passando necessidade financeira? Você está preocupado com a vida dele? Você tem orado por ele? Você tem buscado ajudar da forma com que esteja ao seu alcance, ajudá-lo a não deixar que ele passe necessidade? Irmãos, está na hora de você largar o mandamento do diabo. Está na hora de você parar com esse ciúme. Está na hora de você parar com essa ira injusta. Está na hora de você largar toda essa lista que nós lemos em Gálatas 5. Saiba, meu irmão, que está na hora de você sair do seu trono. Está na hora de você sair desse trono que você se colocou, de ser superior às outras pessoas e não querer ajudá-las, e não orar por elas, e não amá-las. Está na hora de você descer dessa posição. Pare de causar brigas. Pare de ser briguento. Pare de sentir inveja. Pare de sentir ciúmes. Irmãos, a marca do verdadeiro cristão é o amor. E, irmãos, naquele shopping do Rio de Janeiro, tinham muitas coisas. Coisas realmente caras. Roupas caríssimas, vestidos de 70 mil reais. E, meus irmãos, pessoas saíam daquelas lojas com sacolas de roupa. Saíam. Existem pessoas ricas que podem pagar 70 mil numa camisa. Existem pessoas assim. Mas, meus irmãos, essas pessoas não podem comprar a vida eterna. A vida eterna é muito mais cara do que qualquer fortuna, do que qualquer herança. A roupa, irmãos, principalmente agora na chuva, vai ficar toda mofada. Vai chegar as traças e vão comê-las. A vida eterna, não. A vida eterna, ela é eterna. É o bem mais precioso que alguém pode ter. Irmãos, com alguma dificuldade, nós podemos distinguir a roupa verdadeira da falsa. Eu creio que isso é possível. Os especialistas conseguem distinguir a roupa verdadeira da falsa. Mas, meus irmãos, nós podemos distinguir quem tem a vida eterna e quem não tem a vida eterna, quem tem a morte eterna. E isso é muito mais simples, como diz João. Se você é um verdadeiro cristão, você segue o antigo mandamento novo. Você ama seu irmão. Mas, se você odeia seu irmão, se você não ama o seu irmão, você é um falso crente. Então, crianças, sabe aquele coleguinha chato da turma que vocês não gostam? Nossa, odeio aquele colega. Odeio aquela pessoa. Não aguento nem olhar. Cristo está falando que você tem que amar aquela pessoa.
Mas você não tem que amá-la porque ela merece, mas porque Cristo te amou primeiro e o seu novo mandamento é amar em vez de odiar. Irmãos, no trabalho, quantas inimizades, quantas brigas nós temos no trabalho. Irmão, sabe aquele colega que você tem ciúme porque ele é mais bem-sucedido que você? Deus está te mandando amá-lo, porque Cristo amou você primeiro. Sabe aquele contador chatíssimo? Aquela pessoa que fala que a nota fiscal está errada, que não sei o que tem que devolver? Deus mandou você amá-la. Pare de odiar essa pessoa. Sabe aquela pessoa que não consegue reunir com a família, que sai briga? Irmãos, ela não é crente. Ela não é crente. Pare, meu irmão, de causar briga, de causar ciúme, de causar inveja. Pare, meu irmão, de adulterar, de consumir impureza sexual. O seu novo mandamento é o de Deus, não do diabo. Irmãos, como amar? Como amar? Eu digo como. A palavra de Deus diz como. Ela diz assim em 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Irmãos, assim nós devemos amar. Assim é o verdadeiro amor. Irmão, coragem. Não é fácil fazer isso de forma alguma, não é fácil. Qual o nosso maior exemplo? É Cristo. Foi necessário que Cristo morresse para que nós tenhamos esse novo mandamento. Portanto, meu irmão, amor exige autossacrifício. Amar é autossacrifício. Por fim, se o teste está falhando com você, se você está percebendo que o teste aplicado à sua vida está mais para o falso crente do que para o verdadeiro crente, irmão, ainda é tempo. Se arrependa, hoje e agora. Se arrependa, entregue-se a Cristo e siga o seu novo mandamento, que é antigo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. Porque, ó Deus, o teu amor, Pai, é infinito, o teu amor é insondável, é eterno. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor. Ó Deus, o teu amor incrível, o teu amor sem igual, o teu amor sem comparação com o que o Senhor nos amou. Deus, pedimos a Ti, coloca em nossos corações, Pai, o Teu antigo mandamento, o Teu antigo mandamento que é novo em nós, que é novo agora com a nossa regeneração, com a nossa conversão. Deus esteja conosco, Pai, nos ensina a amar, nos compele a amar. Ó Deus, que nós estejamos preocupados, Pai, com as necessidades dos outros, Pai. Ó Deus, que nós estejamos, Pai, ó Deus, evitando todo tipo de contenda, todo tipo de obra maligna, Pai, em nossas vidas, Pai. Que o mandamento do amor esteja sobre nós. Ó Deus, pedimos a Ti, Pai, aplica essa palavra nas nossas vidas, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.